podcast que você ouve agora é uma produção do Observatório do Regionalismo, um espaço de investigação e diálogo sobre as dinâmicas regionais contemporâneas. Começa agora mais um episódio do ODR Podcast, o seu ponto de encontro com as ideias, os debates e os dilemas do regionalismo em movimento. Bem-vindos a mais um episódio do ODR Podcast, seu ponto de encontro com as ideias, os debates e os dilemas do regionalismo em movimento. Hoje a gente mergulha num tema polêmico e espinhoso, a relação entre Brasil e Venezuela sob o olhar da política externa brasileira. Como essa relação foi se transformando ao longo dos últimos governos? Quem influencia essas decisões? É só Itamaraty ou tem mais gente nessa história? E o que tudo isso revela sobre os limites e as possibilidades do Brasil enquanto um ator de liderança regional? Para responder essas perguntas, a gente recebe uma convidada mais do que especial, a Carolina Pedroso, que é professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, pesquisadora experiente na área de política externa sul-americana e membro do projeto Regionalismo, Política Externa Brasileira e Atores Domésticos, que é exatamente o ponto de partida dessa conversa. Então, já prepara o café, porque o episódio de hoje promete ótimas reflexões. Professora Carolina, primeiramente eu gostaria de agradecer por ter aceitado esse convite para tratar justamente de um assunto tão pertinente para as relações hemisféricas do Brasil, a Venezuela. Obrigado novamente pela sua presença, professora. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho, né, desse assunto tão importante para compreender a posição do Brasil. Eu tenho certeza que a nossa conversa ela vai ser muito produtiva. Bom, para começar, né, vamos direto à premissa do nosso bate-papo. Considerando que a política externa também é moldada por disputas internas, né, no caso da Venezuela, como você vê a atuação ou mesmo a influência de atores domésticos brasileiros, como o agronegócio, os partidos políticos, a mídia ou mesmo os movimentos sociais nas decisões e posturas de diferentes governos do Brasil em relação à Venezuela, né? Governos, no caso, Lula um e Lula 2, Dilma, Temer ou mesmo do governo Bolsonaro. Uhum, perfeito. Eu acho que a Venezuela, no contexto da política sul-americana para o Brasil, foi se tornando um dos países que mais gera debate, no seio da sociedade, né, da opinião pública como um todo, porque há um elemento que talvez distinga a Venezuela dos outros países, que é o fato de que desde o início, né, do processo da Revolução Bolivariana, que começa com Chávez em 99 e depois é continuada por Maduro em 2013, né, quando o Chávez morre, tem uma imagem muito negativa, né, associada ao que acontece ali, né. Então, é algo que vem sendo construído principalmente no início, né, pelos meios de comunicação. Então, já é de muitos anos, por exemplo, que a Folha de São Paulo denomina, né, o regime político venezuelano como uma ditadura, já se referia a Chávez como um ditador. Então, a gente tem esses meios de comunicação, sobretudo hegemônicos, que já vinham construindo uma narrativa na sociedade brasileira que fez com que as pessoas tivessem realmente uma percepção muito negativa do processo político venezuelano, mesmo quando ele não era problemático, né? A gente está falando de um processo que tem 25 anos, né, mais de 25 anos de existência, e que obviamente passou por diferentes momentos, diferentes fases, diferentes dinâmicas, mas para a cabeça, né, por assim dizer, de um cidadão médio brasileiro, desde o início se trata de uma ditadura, enfim. Então essa imagem muito negativa, ela foi sendo utilizada politicamente e foi influenciando também os diferentes setores domésticos do Brasil, né? É também importante a gente dizer que existe uma pequena exceção, né, nessa imagem negativa desde o início, que tem a ver justamente com movimentos sociais, movimentos populares, alguns partidos políticos que já eram um pouco mais conectados com a realidade da Venezuela e que tinham, desde então, né, uma visão um pouco mais complexa do que acontecia lá, mas ainda assim é uma visão bastante minoritária. A gente tem, inclusive, pesquisas de opinião pública realizados no Brasil e na América Latina como um todo que mostram, desde o início, como o Hugo Chávez tinha uma imagem muito ruim, né, já era acoplada a um autoritarismo, enfim. Então isso é um elemento que eu acho que é importante de ser colocado para pensar nessa influência, né, dos
atores domésticos sobre a relação do Brasil com a Venezuela. Agora, né, em termos daquilo que efetivamente o país fez na sua relação diplomática, a gente tem movimentos, né? Então, nos primeiros governos do Lula, com aproximação, né, uma aproximação que já vinha sendo construída de antes mesmo do Chávez, antes mesmo do Lula, mas que, obviamente, teve uma intensidade muito maior quando esses dois estavam no poder, né? Então, esse, inclusive, foi o tema da minha pesquisa de mestrado, essa confluência, né, aí de objetivos desses dois países, né, no período chamado da Onda Rosa. Então, houve realmente uma intensificação, não só da relação política, mas também da relação econômica e comercial. E aí a gente tem também muitos setores que, embora nas opiniões pessoais dos seus componentes pudessem ter muitas reservas em relação ao que aconteceu com a Venezuela, passaram a ser beneficiados diretamente do ponto de vista material com essa aproximação, né. Tem Claro. um elemento outro aqui, né, que eu acho que muitas vezes é ignorado no debate público, que é o fato de que, a Venezuela tem um mercado consumidor que ele é complementar àquilo que a gente produz no Brasil. Vou contar rapidamente aqui uma história, da primeira vez que eu fui para a Venezuela, num contexto já de crise, né, então a Venezuela já Uhum. estava no início da crise, em 2014, e quando eu estava num restaurante com alguns colegas, o garçom percebeu que a gente estava falando português, falou: "Nossa, vocês são do Brasil?" "Sim, nós somos do Brasil e tal. E nossa, vocês vão gostar muito da comida daqui, porque o arroz é brasileiro, a carne é brasileira, Ah, a olha só. salada é brasileira." Uhum. Então, assim, para mim aquilo foi muito, ilustrativo, né, de como o empresariado brasileiro foi muito beneficiado por essa aproximação comercial, porque até então eram países relativamente distantes, a gente não tinha tanto comércio, né. Uhum. Então o agronegócio também foi muito beneficiado, a indústria brasileira, e a nossa balança comercial, tem uma tendência a ser extremamente superavitária nessa relação, né, ou seja, a gente vende muito mais do que aquilo que a gente compra, né, então tem benefícios concretos. Agora, essa situação mudou, né, à medida em que a crise política, econômica, eh democrática, migratória, humanitária, né, foi assolando o território venezuelano, isso ressuscitou, de certa forma, ou se até então aquele fantasma, né, que a Venezuela estava se tornando na região, foi de alguma maneira, suavizada, né, pelos benefícios econômicos, isso veio, né, fortalecido Claro, novamente sim. a partir de 2014, né, 2015. Então aí, né, a gente percebe como de alguma maneira a Venezuela passou a ocupar de alguma forma, aquele espaço que antes era de Cuba, né, no Sim, imaginário exatamente. coletivo, né, principalmente da direita, dos setores mais conservadores, e aquilo que boa parte da mídia brasileira acusava a Venezuela de ser, acabou se tornando realidade, mas não significa que foi realidade o tempo inteiro, né. Mas isso não importa, porque vai fortalecer toda essa narrativa, que coincidentemente vai se tornar também uma narrativa importante no seio da sociedade brasileira com repercussão na política. Então, resumindo um pouco, né, essa primeira pergunta, eu diria que da mesma maneira que esses atores domésticos, eles influenciam a posição externa do Brasil, principalmente nesses governos que vieram, né, a partir do impeachment da presidente Dilma, com Temer, Bolsonaro, né, no sentido de eles construírem uma posição mais dura em relação ao governo da Venezuela, em relação ao Maduro. Por outro lado, esses setores também são influenciados pela relação bilateral, principalmente quando ela se dá num aspecto mais positivo, né? Quando ela traz ganhos econômicos, ainda que eles tenham ideologicamente alguma resistência ao que a Venezuela representa, isso não impediu, né, os empresários brasileiros de faturarem bastante, né? Então é um movimento duplo, né, em que os atores domésticos influenciam, mas eles também são influenciados pelo movimento diplomático realizado pelos governos. Nossa, perfeitamente, professora. E você recupera em pesquisas recentes essa ideia da política ativa e altiva, né, dos primeiros governos Lula, enquanto inclusive um marco, né, dos primeiros governos do Lula. E como que a Venezuela do Chaves, ela entrava nessa equação de liderança regional, digamos, né? E como era o equilíbrio entre o pragmatismo e alinhamento político naquela época? Perfeito, acho que também é muito legal da gente recordar esse período, né, em que essa relação foi se tornando mais, relevante, né, tanto para o Brasil como para a Venezuela, porque eu acho que tem exatamente essa característica de busca de equilíbrio, né, então a política externa do Lula 1 e 2, né, marcada por esse lema, né, política externa ativa e altiva,
vinha um pouco com essa perspectiva, tanto da proatividade, né, do Brasil participar de diferentes arranjos e de se colocar de maneira mais empática como uma liderança regional, mas também altivo, né, no sentido de tratar na sua relação com as potências da mesma maneira que trataria países de menor importância política, por assim dizer, né, no sentido de que todos eram soberanos igualmente, né, e deveriam ter, enfim, uma relação cordial, né, sem nenhum tipo de submissão, né. É, eu acho que nesse sentido, né, a relação com a Venezuela ela traz um tempero adicional para essa análise, porque o Brasil foi bem sucedido nesse primeiro momento, né, em conseguir liderar processos, iniciativas de integração regional. E a gente poderia pensar que talvez por haver alguma afinidade ideológica aí entre Lula, entre Chávez, por serem os primeiros líderes de esquerda eleitos nos seus respectivos países, isso poderia necessariamente levar a um resultado de maior cooperação, de maior facilidade no trato entre eles, mas não necessariamente isso foi verdade, né? O que a gente percebe é que a Venezuela também estava vivendo um momento economicamente muito favorável, então é um cenário Sim. muito Uhum. distante, né, desse que a maioria das pessoas se recorda ou quando pensa na Venezuela pensa em crise. Não era o caso, né? A Venezuela era o país que mais crescia na região, é, recebia quantidades enormes, né, dos petrodólares, de recursos que vinham exatamente da venda do petróleo. E por isso também, além de outras questões internas, o Chávez queria que a Venezuela fosse uma das lideranças regionais. Então havia sim uma relação de rivalidade, né, entre esses dois líderes, mas também entre os dois projetos que cada país queria levar adiante. No Uhum. caso do Brasil, era um projeto um pouco mais conciliador, né, um pouco mais pragmático, por assim dizer, para não dizer completamente pragmático, porque se a gente está falando de política, a política sempre vai ter algum interesse, né, Sim, sim. mas tinha um caráter, né, um pouco mais pragmático, enquanto que o projeto do Chávez tinha essa carga, né, o próprio nome, né, da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, então deixando muito claro quais eram as influências, né, As diretrizes, né? exato, diretrizes, enfim. E isso, por um lado, marcava claramente qual era o projeto chavista, mas por outro, gerava algum tipo de rechaço, né, entre os países que eram governados por lideranças que não eram tão de esquerda, né, ou que não queriam estar associados ao chavismo de alguma maneira, né. Então eu acho que isso acabou sendo positivo para o Brasil, né. O que eu quero dizer é ter um contraponto mais radical dentro da esquerda, né, representado pelo Chávez, para o Lula foi um ativo político. Eu acho que ele soube usar isso muito bem para conseguir convencer, né, diferentes governos de que o seu projeto era o mais adequado para a América do Sul. Né? Uma das comparações, inclusive, que eu fiz na época, que também está registrado na minha dissertação de mestrado, é o fato de que a Venezuela queria catapultar, né, o projeto da ALBA, o Brasil tinha o projeto da Unasul, e a Unasul foi mais bem sucedida, pelo menos naquele contexto, em conseguir convencer todos os países da América do Sul a adentrar, né? Até mesmo a Colômbia, que na época era governada pela direita uribista, Uhum. super antichavista, né? Era grande rivalidade ali, Uribe e Chávez, decidiu entrar, né? E ao contrário, a Venezuela era muitas vezes mais difícil de convencer do que países de direita para entrarem no projeto do Brasil. Também só para ilustrar rapidamente, acho que um caso que nos ajuda a compreender um pouco desse cenário foi no âmbito da criação da Unasul, o Conselho de Defesa sul-americano. Né? Na época, todos os países, de alguma medida, concordavam na necessidade de ter um órgão para tratar desses assuntos, mas a Venezuela queria que o CDS tivesse um caráter mais militarizado. Chávez chegou a falar, inclusive, de uma força armada unificada, algo nesse sentido. E o Brasil queria um projeto muito mais de colaboração entre as forças armadas, não de unificação, né? E acabou prevalecendo a visão brasileira, né? Então, eu acho que essa política externa ativa e altiva, no caso da Venezuela, conseguiu, pelo menos em Lula 1 e Lula 2, contornar, né, o desafio que era lidar com a Venezuela naquele momento. Perfeito. E depois a gente vê uma virada, né? Em Dilma arrefece, Temer Uhum, esfria e Bolsonaro praticamente congela as relações com Caracas. E o que explica uhum. essas mudanças? Só ideologia ou tem mais alguma coisa aí? Eu acho que foi uma confluência de fatores, né? É um contexto em que a própria onda rosa, como esse fenômeno político, né, latino-americano, de fortalecimento e de ascensão das esquerdas na região, foi perdendo força. A gente estava falando de um contexto em que alguns desses governos já estavam completando
5, 6, 7 anos à frente do poder dos seus países, às vezes até no seu segundo mandato. Então, eles já tinham algum teto de vidro, né, para Claro. serem apedrejados, por assim Sim, dizer, porque até então eles estavam na oposição, né? A oposição, ela gera um certo conforto, né, porque é muito mais fácil criticar do que fazer, claro. né, e quando você está na posição mais propositiva, você obviamente acaba se tornando mais vulnerável às críticas, então já era um momento de certo enfraquecimento, né, da onda rosa como um todo, obviamente tinha uma questão ideológica de fundo, né, como eu já mencionei, né, tanto no Brasil, mas também em outros países da América Latina, havia uma visão muito negativa do processo bolivariano na Venezuela, e à medida em que a Venezuela vai piorando a sua situação interna, essa visão vai se tornando ainda mais fortalecida, né, como se fosse uma profecia que já estava dada, né, que aquilo Claro. iria dar errado, né, então essa visão mais conservadora, mais de direita, vai se fortalecendo. Isso vai acontecendo tanto nesse âmbito, né, em relação à Venezuela, mas dentro do próprio Brasil, né? Então há uma mudança política interna que também vai explicar, né, esse início, né, mais morno com a Dilma. E aí no caso da Dilma, acho que um dos fatores também que explica além, né, de uma maior influência, né, da visão ideológica, mas também a própria característica dela, né, em termos de condução de política externa, né, o Lula tinha muito a prerrogativa da diplomacia presidencial, a Dilma era um pouco mais avessa, ela montou uma chancelaria um pouco mais técnica, por assim dizer, né, menos proativa, isso acabou contribuindo, né, para esse certo afastamento, né? Houve uma continuidade, né, daquilo que já vinha sendo feito com Lula, mas não surgiram grandes iniciativas para além da entrada da Venezuela no Mercosul, se dando o governo da Dilma, né, ela foi importante para articular, mas foi algo fruto de negociações anteriores, né, ela só consolidou um processo que já tinha sido iniciado antes. Agora, com Temer e com Bolsonaro, se percebe muito claramente, né, a influência dessas visões mais críticas, né, ao processo venezuelano, né? Com Temer, a gente já tem uma mudança importante na posição, porque é quando o Brasil oficialmente passa a criticar as ações internas da Venezuela, e com Bolsonaro a gente chegou num ponto de praticamente ruptura, né? Porque ele realmente chegou a não reconhecer a legitimidade de Nicolás Maduro, que gostemos ou não, é quem tem o poder na Venezuela, né? E, por outro lado, reconheceu o Juan Guaidó, né, que se colocou ali como presidente interino e chegou a gerar problemas até na embaixada, né, em Brasília, porque retirou, né, os embaixadores que tinham sido nomeados pelo Maduro, colocou aqueles que tinham sido nomeados pelo Guaidó, uma situação, enfim, praticamente sem precedentes, né, em termos de relação com os vizinhos, né. Então, eu diria que a gente tem uma confluência, né, de fatores internos ao Brasil, de fatores externos e também da própria questão estrutural da Venezuela, né? A crise venezuelana não se explica só por uma questão ideológica, haviam fissuras, né, na economia venezuelana que vinham sendo carregadas durante décadas, né, que não tinham sido resolvidas por nenhum governo e que não só explodiram, né, nas mãos dessa passagem, né, do Chávez para o Maduro, mas que se tornaram ainda mais intensas, né, durante esse processo político. Então é uma confluência, né, que gerou essa tempestade perfeita, né, por assim dizer. Perfeito, professor. E você também argumenta que lidar, né, com o Nicolás Maduro é bem mais complicado do que lidar com Chaves, né? E quais são os obstáculos reais para o Brasil exercer um papel de mediador diante de uma crise tão profunda como essa e diante dessa dificuldade, principalmente? Uhum. Olha, eu acho que no caso, né, dessa mudança política interna da Venezuela, que em tese não seria uma mudança, né, seria uma continuidade do processo político, mas assim como no Brasil, a Dilma não era o Lula, né, o Maduro Claro, não é o Chávez, sim. né? Há diferenças fundamentais, não só nas personas, né, ou seja, do ponto de vista individual, mas também na composição dos governos, né? Então, aqui também não quero promover um debate fulanizado, né, no sentido de que é só o indivíduo que foi responsável pelas mudanças, não, né? Há questões para além do indivíduo, mas essas características elas também têm um papel, né? O Maduro é uma figura que não vem das Forças Armadas, como veio Chávez, que ele já teve inicialmente alguma dificuldade para se consolidar como grande nome, né, ali à frente do processo. Então isso trouxe dificuldades internas. Então, da mesma forma, né, que o esfriamento com Dilma
E Maduro se explica pelo fato de que a Dilma não era muito ativa na política externa e porque ela também precisou lidar com problemas internos, então a própria política externa dela ficou um pouco mais tímida. O mesmo aconteceu com Maduro, não no sentido de que ele não era protagonista ou envolvido com diplomacia. Ele foi chanceler do Chávez, então ele tinha muita experiência com política externa, né? Era muito bem sucedido, inclusive, como chanceler, fez negociações muito importantes para a Venezuela, mas ele tinha problemas importantes dentro de casa para resolver, e isso também explica, de alguma maneira, esse afastamento, né, com aliados importantes, enfim, e essa dificuldade também, a partir do momento em que ele deixa de ser chanceler, ele se torna o presidente, né, em que ele tem que lidar com outras questões, tem uma outra função ali. Então, eu acho que esse é um ponto, né? Agora, olhando, né, para a nossa perspectiva, né, da estratégia brasileira, né, como sendo um ator que normalmente tem uma boa reputação, né, em mediar crises, acho que no caso específico da Venezuela, acho que essa é uma situação em que essa estratégia tradicional da nossa política externa parece ser insuficiente, né? Porque há outros fatores que estão muito fora do controle da diplomacia brasileira, né? Acho que um desses fatores é a própria reconfiguração política regional, né? Sim. Então, se com a Onda Rosa, né, ou mesmo na transição do Fernando Henrique para o Lula, que também teve um incidente ali que o Brasil foi bem importante para mediar a crise política interna, houve um golpe contra o Chávez em 2002, né? O Brasil fez aquela iniciativa dos amigos da Venezuela, foi governo de transição, foi Fernando Henrique e Lula, né, que construíram essa possibilidade de saída pacífica daquela situação entre 2002 e 2003. Era um contexto regional menos tenso e bem menos fragmentado do que é hoje, né? Não só fragmentado do ponto de vista ideológico, porque há governos de distintas vertentes, mas principalmente pela desarticulação dos instrumentos regionais de resolução de conflitos, como a própria Unasul. Eu acho que esse é um dos temas que são muito debatidos, né, por todos os estudiosos de regionalismo, de regionalização, mesmo aqui, né, no âmbito do DR, como esse é um contexto de muita fragmentação regional, né? Então, eu acho que isso tem uma influência gigantesca. A possibilidade, por exemplo, de construir uma saída dentro dos próprios organismos multilaterais regionais para a Venezuela foram sendo desfeitas até pelo próprio enfraquecimento da Unasul, que tinha essa função, né, originalmente. O Brasil saiu da Unasul, né, no contexto do governo Bolsonaro, enfim. Então, tudo isso contribuiu para que num momento posterior, né, agora, né, com Lula 3, por exemplo, né, de ter que lidar com as diferentes crises que acontecem na Venezuela, a gente não tem os instrumentos regionais para que não seja só uma posição unilateral do Brasil, né, de se Claro, colocar ali claro. como mediador, né, porque acho que essa também é uma característica, né, da mediação brasileira, que ela não se dá de forma unilateral, imposta, ao contrário, né, o Brasil sempre tenta procurar outros parceiros na construção dessas pontes, isso foi se perdendo, né. Outro ponto que é algo que a gente já vem falando, que é essa própria pressão, né, constante da opinião pública, que se antes já havia, né, como eu falei, uma visão muito negativa da Venezuela, principalmente nos meios de comunicação, hoje a gente tem um outro elemento que são as redes sociais. Então a opinião pública não está só no editorial da Folha de São Paulo, do Estadão, né, a opinião pública está na ponta do dedo de qualquer pessoa que tem um smartphone, né, e que pode ali comentar um post da Presidência da República sobre uma visita de Estado, por exemplo, à Venezuela, ou algo do tipo, ou receber, né, quando a gente recebeu o Maduro no Brasil, é, então, são vozes que se fazem ouvir, né, de forma, muitas vezes bastante barulhenta, né, nas redes sociais, com toda aquela lógica, né, de um espaço que é dominado pelas big techs, né, de um espaço que é movido pelos algoritmos, né. Então são elementos que eu acho que talvez essa estratégia tradicional da política externa brasileira não consegue alcançar, né. Então, eu diria que os principais entraves têm relação justamente com isso, né, com esses pontos que estão fora do controle diplomático e que influenciam diretamente a relação entre os países e essa possibilidade do Brasil de mediar. E um outro fator aí para concluir, né, que seria, acho que a própria situação interna venezuelana que foi se tornando cada vez mais complexa, né? A gente está falando de lados que têm muita dificuldade em chegar a mínimos consensos, né? Para a gente ter uma ideia, para que as eleições de 2024 acontecessem, eles precisaram se reunir no ano anterior em outro país para negociar os termos da eleição, né? Então esse é um nível de desarticulação política interna, né? Então é um desafio adicional para a diplomacia brasileira.
Perfeito, professora. E assim, pegando carona no que a professora acabou de falar sobre esses momentos de transição política e também, né, sobre pressão da opinião pública, e falando também um pouquinho agora, né, sobre o terceiro governo Lula, a gente tem percebido, né, que o Itamaraty, ele parece dividido entre querer ser neutro e precisar se posicionar em alguns momentos, né, até em sintonia com países vizinhos, como é o caso da Colômbia. Uhum. Na sua opinião, dá para conciliar a liderança regional ou o ímpeto de uma liderança regional com neutralidade diplomática? Olha, essa pergunta chave, né, para compreender essa relação bilateral hoje. Há algum tempo, né, eu venho dizendo que, não só eu, né, vários analistas, que a Venezuela é o grande desafio diplomático do Brasil hoje, exatamente porque há, em parte, né, da opinião pública, essa percepção de certo alinhamento, né, do governo Lula, se não agora, mas em algum momento com a Revolução Bolivariana, né, então de alguma maneira há uma imputação de responsabilidade, né, Claro, quer dizer, se a Venezuela chegou nesse ponto, o Brasil de alguma maneira contribuiu, né, seja porque ele foi leniente com o que o processo interno venezuelano, né, acarretou, seja porque ele se omitiu, né, porque ele deixou de se posicionar em situações que precisaria ter se posicionado, ou porque ele se omitiu, porque ele simplesmente se afastou da situação e não quis lidar, né, com o que estava acontecendo, né. É, então eu acho que a própria crise venezuelana ela já coloca em xeque essa capacidade do Brasil, não só para mediar a situação em si, mas para liderar a região, né, porque não há uma unanimidade de posição sobre a Venezuela, nem entre os governos de esquerda, né? Então a gente tem governos que são muito ainda fiéis, né, à Revolução Bolivariana, e isso ampliando, né, para o âmbito da América Latina como um todo, mas temos lideranças de esquerda que romperam completamente, né, com o processo venezuelano já de algum tempo, né? Então eu acho que essa situação para o Brasil, ela foi se tornando cada vez mais complicada, principalmente porque a situação política interna da Venezuela, ela foi entrando numa espiral, né, de dificuldade de resolução do conflito, de realmente destruição, não só dessas relações políticas, mas do próprio tecido social, né, venezuelano, isso se expressa na própria crise migratória, enfim. Então a gente está falando de uma situação que foi sendo construída há pelo menos 10 anos, né? Pelo menos 10 anos que a Venezuela vem passando por mudanças internas importantes, e também há pelo menos 10 anos o Brasil também vem passando por mudanças políticas internas que repercutem na nossa relação bilateral, repercutem em outros âmbitos também, né? Mas repercutem na relação bilateral, né? Eu diria que, sem eximir, né, os governos Lula um, 2 e Dilma, de eventualmente alguma parcela de culpa nessa situação, né, por, enfim, não terem sido mais efusivos, né, em criticar alguns aspectos ou de se distanciar de algumas situações em relação ao regime venezuelano, mas para mim foi desastrosa, assim, toda essa mudança na condução da política externa a partir do Temer e intensificada com Bolsonaro, né? Porque acho que uma das prerrogativas básicas para a gente participar de qualquer negociação, de qualquer mediação, é não só, acho que mais do que neutralidade, né? Porque neutralidade ela é sempre uma palavra muito difícil de ser aplicada na realidade, mas ter credibilidade junto às diferentes partes, né. O Brasil até então, mesmo tendo algum grau de associação entre os governos de esquerda, ele tinha essa credibilidade junto aos diferentes atores políticos venezuelanos, né. Então, à medida em que o Brasil vai se posicionando claramente a favor de um desses lados, com Temer, né, e depois com Bolsonaro, isso vai erodindo essa capacidade do Brasil de ser um mediador minimamente aceito por ambas as partes, né? Então acho que isso afetou a credibilidade do Brasil. Não acho que seja assim, né, algo irreversível, mas teve um impacto importante. E o que eu percebi, pelo menos no comecinho do Lula 3, né, ele estava tentando reconstruir com o Maduro essa conexão, né, que o Brasil perdeu por um bom tempo, né, entre o Temer e o Bolsonaro. E aqui também eu acho que cabe questionar o quanto que esses gestos de aproximação foram exagerados ou não, né? É,
Mas, sem dúvida, a gente tinha um caminho, né, que estava sendo pavimentado e que ele foi destruído, né. Claro, Talvez a gente sim, tenha perdido o timing, sabe, Guilherme? Eu acho que sim, talvez esse seja o ponto, né, a gente perdeu o timing que talvez fosse possível ainda, resolver a situação interna venezuelana de uma maneira menos, truncada, né. Agora a situação é muito complexa. Então eu acho que esse é um grande desafio, né, acho que é um dilema mesmo, né, se a gente consegue se manter neutro para conseguir se validar enquanto mediador, ao mesmo tempo que muitas vezes a diplomacia brasileira vem sendo atacada, né, pela diplomacia venezuelana e precisa se defender, e precisa se colocar, né, e sem que isso afete essa posição como mediador. Então acho que não tem uma resposta fácil, né, para essa dificuldade, por isso que eu acho que é realmente o grande desafio hoje da diplomacia. perfeito, professora. Realmente foi uma janela de oportunidade num contexto muito específico, né, e estamos Uhum. aí num mundo bastante mudado. É um posicionamento bem ensaboado, né, de não querer se comprometer claramente com nenhuma das partes, e no final acaba desagradando internamente quase todos os grupos, e externamente passa essa imagem, né, de uma liderança que não é tão fortalecida, né. Então, acho que no caso da Venezuela é essa grande dificuldade, e o Brasil tem tentado, driblar essa dificuldade, como eu falei, com próprias ferramentas diplomáticas e com outros logros diplomáticos que o governo tem conseguido, né, como, por exemplo, avançar no acordo com a União Europeia, né, o acordo com a EFTA agora também celebrado, então tem usado outros, caminhos, né, para se colocar como essa liderança regional, já que no caso da Venezuela ainda não faz parte, por assim dizer, do portfólio, né, do Brasil de vitórias Claro. diplomáticas do Brasil, pelo menos até agora, né. É claro, exatamente. E é realmente uma posição bastante delicada, porque, em torno dessa dita, né, neutralidade, você tem aquela história, né, você só senta na mesa de negociação com os negociadores, né, então também tem um Uhum, pouco disso de reconhecer esse papel e liderança, do Maduro no contexto venezuelano. E explorando um pouco mais, sobre as pressões, internas, né, eh, uhum. você vê o governo ajustando o tom internacional em função de resistências aqui dentro, como que os custos políticos internos eles Uhum. entram nessa equação da política externa? Olha, Guilherme, eu vou te dizer que essa é uma das grandes perguntas que eu gostaria de responder, né, com essa pesquisa, né, com essa agenda que está em curso agora, de atualizar, né, a relação bilateral do Brasil com a Venezuela no governo Lula 3, né, compreender como isso tem acontecido. A minha hipótese preliminar, por assim dizer, né, é que o governo brasileiro, ele até faz, né, o governo Lula até faz algum ajuste no seu posicionamento, mas ele é muito sutil e ele tá, e essa é a parte principal da hipótese, né, ele está muito mais alinhado às próprias vozes dissonantes da sua base aliada, do que preocupado com o que a oposição está dizendo sobre isso, né, a oposição, Uhum. eh, mais tradicional. Porque a base aliada ela também tem alguns elementos de oposição, né, do ponto de vista programático, ideológico, enfim, né. Então no caso da Venezuela, o que eu percebo é uma influência múltipla, que vem tanto de vertentes do PT e de movimentos sociais mais simpáticos ao processo bolivariano, o próprio MST, a CUT, e alas dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, né, que tem uma aliança importante com o governo da Venezuela. Então, eu acho que esses setores, eles exercem alguma influência e tenho a impressão, né, de que o Lula muitas vezes ele eh, tem uma postura mais comedida por conta da influência desses setores, mas também uma outra parte, que é uma parte de esquerda do governo, né, que, enfim, quer que o país tenha uma posição mais autônoma, entende concorda que há influência, sim, né, de interesses estadunidenses nas dinâmicas políticas dos nossos países, inclusive da Venezuela, reconhece, né, o caráter extremista da própria oposição venezuelana, né, mas ainda assim entende que o governo Maduro ultrapassa, né, alguns limites democráticos, né, tem um caráter mais autoritário. Então, acho que essa parte mais crítica da esquerda, né, embora menos vocal nos seus posicionamentos contrários ao Maduro, eu também acho que essa parte acaba tendo uma influência. Né? Vou dar um exemplo também aqui muito pontual, que é a própria posição, né, de um dos partidos que compõem a base aliada, que tem ministério e que tem líder no governo, que é a Rede de Sustentabilidade. Né? Então, a Marina Silva já fez críticas
governo do Maduro, o próprio Randolfo Rodrigues já fez críticas ao governo do Maduro. Então, assim, são figuras que não estão diretamente relacionadas à política externa, mas que têm alguma credibilidade dentro do governo, né? Então, eu acho que Claro. o Lula ele tenta andar numa corda bamba da opinião pública, mas ainda muito focado na sua própria base aliada, menos na oposição, no caso da política externa e mais especificamente da Venezuela, né? Enfim, então eu tenho percebido essas influências, é algo que eu gostaria de mapear, né? Então, para uma segunda parte assim dessa pesquisa, para além de compreender, né, esse aspecto mais geral da relação bilateral, é entender dentro dos atores domésticos da própria base de apoio do governo Lula quais são os posicionamentos, fazer esse mapeamento de maneira mais precisa, né? Até para a gente poder compreender quais grupos têm mais influência sobre a posição do Brasil nesse momento. Perfeito, professora. Ficam aí, então, pistas para os próximos capítulos, né, dessa história. E É. para fechar, professora, fazendo aqui um desafio, né, brinco de futurologia, né, olhando para o futuro, qual você acha que vai ser a postura brasileira daqui para frente em relação à Venezuela? Mais crítica, mais cautelosa? Ou buscando abrir um canal próprio de diálogo, né? E o que que isso Uhum, significa para a nossa posição aqui na América do Sul? uhum. Eu acho que assim, continuando Lula, né, vamos fazer esse cenário possível, né, de que ele vai concluir seu mandato, né, esse primeiro mandato é, iniciado, né, em 2023, que vai se manter nessa postura de tentar criar um caminho próprio, né, um Uhum. caminho autônomo, né, no sentido de não nem se vincular claramente à esquerda crítica a Maduro, né, mas também não se vincular totalmente, né, àqueles que apoiam ao Maduro, né, buscando exatamente essa conciliação, que inclusive é a grande característica política do Lula, né, enquanto o animal político é a conciliação, né, então acho que ele vai provavelmente continuar apostando nesse caminho se não houver mudanças importantes até lá, né? Alinhado também a outros críticos ao Maduro, mas que também tem uma postura ainda de abertura ao diálogo, né? Como o próprio presidente colombiano, o próprio México, né? Que também vem mais ou menos nessa toada. Agora, a gente não sabe se eventualmente pode ser produzida alguma mudança política no Brasil, seja ainda dentro, né, do que seriam os 4 anos de mandato de Lula 3, seja na eleição, né, eleição presidencial que parece distante, mas não está, né, ela inclusive parece que Exatamente. está influenciando muito, né, a postura do governo Lula nas últimas semanas, né, para não dizer Com nos últimos certeza. meses, né, É. a corrida presidencial está aí. Então se houver uma mudança política, né, e mudança política não só de mudar governo, mas de orientação ideológica para uma plataforma mais de direita, eu não tenho dúvidas de que esse vai ser um ponto de ruptura, né. E Uhum. aí eu acho que o impacto vai ser muito maior, né, na capacidade de inserção internacional do Brasil, né. Porque nesse momento existem questionamentos sobre essa capacidade de negociação, que é o que a gente estava falando, né, o quanto que o Brasil vai conseguir se consolidar como uma liderança se ele não consegue resolver plenamente uma situação na sua vizinhança, né. Mas não há dúvidas de que se houver qualquer tentativa regional hoje, se mediar a crise venezuelana, o Brasil é um dos países indispensáveis. Claro. Agora, se houver uma mudança de posicionamento de novo, e se ela for brusca, né, em termos da política externa brasileira, é possível que, em vez da gente fazer parte da construção da solução, a gente se torne um problema adicional, né? Então, Sim. que a gente não deixe mais, né, ou que a gente perca, né, essa capacidade de construir pontos. Então, para tentar fazer esse exercício da maneira mais segura possível, né, desenhando esses 2 cenários aí, de continuidade do Lula ou de mudança política, eu diria que provavelmente o Brasil vai caminhar para um desses lados, né, continuar apostando nessa construção de diálogo, ou se houver ruptura, o Brasil pode aí sim comprometer, talvez de maneira irreversível, a sua capacidade de participar da solução, né. Perfeito, professora Carolina. Muito obrigado pela conversa direta, objetiva e super necessária, como sempre. Foi uma honra poder contar com a sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer. Fico aberta aí para ouvir os comentários, as sugestões. Como é uma agenda de pesquisa em andamento, assim como o governo, é sempre bom, né, ouvir os colegas, ouvir as pessoas que acompanham o tema, porque certamente isso enriquece, né, as nossas percepções.
Com certeza, professor. E para quem nos acompanhou até aqui, fica o convite para seguir o ODR Podcast na sua plataforma favorita, compartilhar esse episódio com amigos e continuar refletindo com a gente sobre o lugar do Brasil no mundo e na vizinhança. Meu nome é Guilherme Conceição, esse foi o ODR Podcast. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! O podcast que ouviu é uma produção do Observatório do Regionalismo, um espaço de investigação e diálogo sobre as dinâmicas regionais contemporâneas. Para saber mais, acesse observatório.repre.org.